Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a esta síntese da videoaula da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas pela CPAD, classe Adultos. Comentarista Pastor Claudionor de Andrade. Primeiro trimestre de 2020. Lição 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. A palavra cultura deriva do latim e refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e refletindo suas crenças e valores. Segundo é interpretada nos dias de hoje, a cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamentos de um grupo social. Todavia, a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina. Por isso, há aspectos positivos e negativos na cultura humana. O Evangelho propõe restaurar o ser humano todo e, assim como consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifica a Deus em todos os aspectos humanos. Texto áureo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1 e versículo 9. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição 10 está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 ao 10. Um contexto em que o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela transformação, a fé, o exemplo e a influência da igreja em Tessalônica, que passou a produzir uma cultura que agrada a Deus. Introduzindo esta videoaula, estudaremos a cultura humana através da fundamentação da Bíblia Sagrada. No geral, define-se cultura como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular, que inclui artes, religião, ética, costume, maneira de ser, divertir-se, organizar-se, etc. Os cristãos acrescentam um item a mais a qualquer definição de cultura, que é a sua contaminação. Não existe cultura neutra, isenta, pura ou inocente. Ela reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem, ou seja, uma mistura de coisas boas decorrentes da imagem de Deus no ser humano e da graça comum, e coisas pecaminosas resultantes da depravação e corrupção do coração humano. Toda cultura, portanto, por mais civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na arte, na música, literatura, cinema, religiões, costumes e tudo mais que a compõe. Entretanto, a Igreja de Cristo não se amolda a certos aspectos da cultura, não se conforma com estes modismos culturais pluralistas e suas diversidades infames, pois este mundo jaz no maligno. Devemos refutar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas, entre outras formas de aculturação, que mine a nossa fé e valores cristãos e que mantenhamos nossas propriedades e identidade em santificação separados, como o povo de Deus, uma geração eleita, nação santa, chamado das trevas para sua maravilhosa luz. Primeiro tópico, o que é cultura? A definição de cultura, no princípio, tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos, conforme Gênesis 4 e 2. Depois passou a ser considerada como uma soma de todas as realizações humanas,
espirituais, intelectuais e materiais, formando um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular, que inclui a arte, a religião, a ética, costume, maneira de ser, de vestir-se, organizar-se, ou seja, um fato social, o modo de viver de uma sociedade. Destacando algumas culturas, veremos a cultura profana dos gentios, por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé logo após o dilúvio. Os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 18 ao 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas, conforme Gênesis 11, 6, Salmos 2 e verso 1. Atualmente, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. 2 de Reis 23 e 7, Levíticos 20, 1 ao 5 e Esdras capítulo 9 ao capítulo 11. No entanto, esta visão distorcida e ideológica dentro de um relativismo cultural pecaminoso, isto não agrada a Deus. Todavia, a cultura do povo de Deus é diferente. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante e completa Palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por esta razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor e tudo que nela há. Salmos 24 e 1. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido com o mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. E a cultura produzida no reino de Deus implica os valores de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, bem como o novo nascimento, a nova criatura, o novo homem, gerado pelo Espírito, pela palavra, que vive no Espírito, que passa a frutificar as virtudes do fruto do Espírito, contrariando as obras da carne, conforme Gênesis 5, 19 ao 22. Tópico 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Gênesis 1 e 26, 2 e 5. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Deste ponto de vista, a definição de cultura é bem próxima à definição que a Bíblia dá de mundo, a saber, aquele sistema de valores, crenças e práticas e maneiras de viver das pessoas sem Deus. Poderíamos dizer que o mundo compreende os traços da cultura humana que reflete a sua decadência moral e espiritual e o seu antagonismo contra Deus. De acordo com João, as paixões carnais, a cobiça e a arrogância do homem marcam o mundo. Como tal, o mundo é frontalmente inimigo de Deus e os cristãos não devem amá-lo, conforme 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. No entanto, a cultura original, se a terra é do Senhor, todos deveríamos saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Salmos 24. Logo, tudo quanto que produzimos deveria ser reflexo da glória do Criador.
Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Eclesiastes 7:29. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade, fruto do pecado original que contaminou a cultura dos mesmos. No ponto 2 nos diz: a cultura do homicídio como resultado da apostasia de Adão. O homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana, haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema em Gênesis 4:23. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança, conforme Gênesis 6:4-11. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais, cultura do ódio, dos vícios, álcool entorpecentes. A cultura da vingança, da violência, da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Deus nos vê, ainda informe, e Ele nos sonda. Salmos de número 139. Somente quem dá a vida, o Criador, tem o direito de tirá-la. Em seus mandamentos, Ele destaca o valor da vida, o amor ao próximo, o perdão, a paz e a justiça. Ponto 3. A cultura do erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi banalizado, Mateus 24:37-39. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque faz-se cultura, Gênesis 4:23, como já falamos. A promiscuidade precisou apenas um exemplo a fim de espalhar-se, e como nos dias de Noé casavam, davam-se em casamento, veio o juízo para aquela civilização, bem como para a desobediência e a sensualidade de Sodoma e Gomorra. A pecaminosidade através da sensualidade, a erotização precoce dos adolescentes e jovens tem causado, através de ideologias malignas da mídia sem pudor, com apelação erótica nas propagandas, filmes, novelas, induzindo ao erro e causando um vazio interior, existencial e descontrole emocional e psicológico frente ao modismo social libertino. No entanto, esse mundo jaz no maligno. Que Deus tenha misericórdia da família, dos nossos filhos, dessa nossa geração. Ponto 4. A cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Mateus 24:37-38. Hoje, na hipermodernidade, com a tecnologia cada vez mais fascinante, os produtos e objetos de ontem tornam-se obsoletos e em desuso amanhã, gerando um consumismo de risco fomentado pelo capitalismo, induzindo a população a comprar, consumir dentro de uma obsolescência perceptiva e programada. Assim fazem aquisições pela emoção, pelo modismo, pelo prazer e a vaidade de ostentar, e não pela real necessidade e utilidade de um bem. Assim, investem exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Isaías 55:2. O modismo do ter e não do ser. A vaidade de ostentar e de não simplificar o orçamento e contentar com aquilo que se tem. 1 Timóteo nos dá um parecer sobre isso. Em 1 Timóteo 6:7-8. Eis o resultado de toda a nossa gastância
famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos providos, ou seja, munidos, que possui necessário e administre bem o seu depósito, e não pródigos, aquele que gastam mais do que o necessário, esbanjador, levam a vida desregrada e extravagante, a exemplo da parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11 ao 32. Tópico 3. O Evangelho transforma a cultura dominada pela iniquidade. No primeiro ponto, Jesus nasceu num contexto cultural. Somos seres sociais e culturais, e nenhum homem é capaz de viver isolado, à parte de uma cultura. Aliás, o próprio Filho de Deus, quanto à sua encarnação, no nascimento virginal por obra e graça do Espírito Santo, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas: a judaica, a grega e a romana, conforme João 19 e 20. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo, e conforme o apóstolo Paulo fala aos romanos, que não há diferença étnica e cultural, pois o Senhor abençoa a todos os que invocam. Romanos 10 e 2. Ponto 2. O Evangelho transforma a cultura. E Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1 e 16. O Evangelho é poder de Deus. Portanto, não há qualquer fraqueza nele, pois Deus é onipotente. O Evangelho é a dinamite de Deus para derrubar as fortalezas do coração mais duro. É a força irresistível que desarma a incredulidade mais cega. O próprio Paulo, perseguidor implacável da igreja, mesmo na sua marcha sangrenta de oposição aos cristãos, foi transformado por uma ação soberana e irresistível do Evangelho. O Evangelho quebra barreiras, derruba estruturas, penetra nos lugares mais fechados e transforma os corações mais rendidos ao pecado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transforma a cultura. Há poder que destrói e mata, mas o Evangelho é o poder que dá vida e salva a vida e dá vida com abundância. O Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação, mas também o único poder capaz de salvar. A religião, os ritos sagrados, as boas obras ou quaisquer outros expedientes humanos são absolutamente insuficientes para salvar o homem. Só o Evangelho há transformação e salvação da humanidade. O Evangelho fala de boas novas de Cristo, fala da vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o seu governo, a sua vinda e a nossa eternidade com Ele. Não há salvação em nenhum outro nome, só Jesus salva. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, em Atos 1 e 8, sendo testemunhas cheias das virtudes do Espírito Santo e do poder de Deus na palavra de Deus, ganhando almas, discipulando e fazendo novos discípulos na promoção do reino de Deus. Ponto 3. Os crentes de Corinto. Um exemplo de influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não bastante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Apesar dos seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios 1 e 7.
O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Os cristãos são chamados filhos da luz, mesmo quando buscamos introduzir luz no mundo de trevas densas e fomentar os resultados da luz. Paulo era adepto de achar abertura para o evangelho na cultura popular de sua época. Sua estratégia comunicativa de ser tudo para todos foi posta em prática no Areópago, onde uma obsessão grega, a adoração de um deus desconhecido, tornou-se oportunidade notável. Citando os poetas gregos e referindo-se às peças teatrais, corridas, lutas de boxe gregas, Paulo tomou a cultura ateniense como ponto de partida para introduzir a luz do Evangelho. Em vez de separar-se da cultura deles ou de consumi-la sem criticá-la, Paulo a explorou e encontrou meios de adaptá-la aos seus próprios propósitos. Deste modo, ele redimiu e transformou a cultura popular do seu tempo. Aleluia! Conclusão: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo ele é enfático quando escreve: visto que a justiça de Deus nesse mundo cultural se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O homem, sendo pecador, jamais poderá ser justificado diante do Deus Santo com base em seus méritos pessoais, pois as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Porém, nossas transgressões foram lançadas sobre Jesus e a sua justiça foi imputada a nós, para que a justiça de Deus revelada no Evangelho fosse apropriada por nós, pecadores, pela fé. Então, aquele que crer é declarado justo diante do tribunal de Deus e passa a viver pela fé. Quão singular é o Evangelho, que tem poder para a transformação da salvação da humanidade em Cristo Jesus. Glorifico a Deus por esta videoaula e a sua participação nesse canal. Agradeço a todos os inscritos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Obrigado pelas suas orações, apoio e contribuições nestes projetos. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, classe EBD, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.